Você continua sendo controlado porque ainda não aprendeu a ficar só. Continua sendo ignorado porque ainda depende da presença dos outros para se sentir importante. Continua sendo subestimado porque sua carência grita mais alto que sua presença. E essa é a verdade que ninguém quer ouvir. A liberdade emocional exige um preço alto: solidão. Mas não é qualquer tipo de solidão. É aquela que você escolhe. Aquela que você aceita de cabeça erguida, não como castigo, mas como caminho de elevação. É quando você olha no espelho e decide: se for preciso perder todos para não perder a mim, então que seja. O que a maioria não entende é que o mundo respeita quem consegue ficar sozinho sem se encolher, porque quem não se assusta com a ausência não se vende por presença. E quem não tem medo de sumir nunca será refém da atenção alheia. Esse tipo de pessoa não implora, não força nada, não se curva para manter ciclos podres. Ela apenas se afasta, se reorganiza e volta mais fria, mais seletiva, mais forte. Aprender a ficar só não é sobre estar isolado. É sobre parar de ser emocionalmente acessível para qualquer um. É sobre filtrar quem entra, quem fica, quem toca. É sobre não precisar mais se explicar para ser compreendido, nem se calar para ser aceito. A maioria foge da solidão porque sente que não vai suportar o próprio eco. Mas quem suporta esse vazio ganha um trono interno, porque dentro do silêncio nasce um tipo de autoridade que ninguém pode tirar. Você começa a ser visto de outra forma. As pessoas não sabem explicar o que mudou em você, só sentem que não podem mais brincar com a sua energia. Esse vídeo é um divisor de águas. É um convite para você abandonar a versão que viveu, implorando atenção, presença e respeito. É uma jornada para dentro, onde só entra quem tem coragem de romper com o padrão da carência. Porque depois que você aprende a ficar só, ninguém mais consegue te controlar. Ninguém mais tem o poder de te ignorar. E ninguém mais ousa te subestimar. Está pronto para pagar o preço da sua liberdade? Quem sabe ficar só não mendiga presença. Existe uma diferença brutal entre querer companhia e precisar dela para existir. A maioria das pessoas não percebe, mas vive mendigando presença. Mendigam respostas rápidas, mendigam atenção, mendigam convites, mendigam provas de importância, e enquanto fazem isso, entregam o controle da própria dignidade. Quem não sabe ficar só aceita qualquer migalha emocional, aceita conversas vazias, aceita relações mornas, aceita desrespeito disfarçado de normalidade, tudo para não encarar o silêncio da própria companhia. Aprender a ficar só rompe esse padrão na raiz. Quando você se senta consigo mesmo e percebe que não está morrendo por falta de gente, algo muda. Você começa a respirar diferente, a andar diferente, a falar diferente, porque agora você não precisa mais provar que merece estar ali. Quem sabe ficar só não corre atrás, não insiste, não força vínculos, não se humilha emocionalmente por atenção. Essa pessoa escolhe, e escolher é um privilégio de quem não depende. O mundo trata melhor quem não precisa dele. Isso é duro de aceitar, mas é real. Quanto mais você precisa, menos te respeitam. E quanto menos você precisa, mais cuidado passam a ter com você. Quando você aprende a ficar só, sua energia muda. Você não chega mais com fome emocional, não chega carente, não chega pedindo espaço. Você chega inteiro. E pessoas inteiras não imploram por lugar. A mendicância emocional tem um cheiro, e as pessoas sentem. Elas podem até ficar por perto, mas nunca respeitam. Usam, testam limites, desaparecem quando querem, voltam quando precisam. Mas isso só acontece com quem aceita pouco, com quem tem medo do vazio, com quem ainda não aprendeu a ficar só. Quando você domina a própria solidão, algo se encerra. O ciclo de aceitar menos do que merece acaba. Você começa a perceber que estar só é infinitamente melhor do que estar mal acompanhado. E essa percepção te devolve o eixo. Você passa a dizer não sem culpa, a sair sem explicação, a ficar em silêncio sem ansiedade.
E isso desmonta completamente quem estava acostumado a te controlar pela ausência. Quem mendiga a presença se torna previsível. Quem se basta se torna raro. E o raro nunca é subestimado. Aprender a ficar só ensina você a esperar. Não no sentido de estagnar, mas no sentido de não se precipitar. Você não se joga em qualquer relação. Não se entrega a qualquer conversa. Não se expõe a qualquer energia. Você passa a observar mais, a sentir mais, a perceber quem vem por interesse e quem vem por afinidade. E essa leitura fina só nasce no silêncio. Quem sabe ficar só não tem pressa de ser escolhido, porque já se escolheu. E quem já se escolheu não aceita ser opção. Isso assusta. Assusta quem estava acostumado a te ver disponível. Assusta quem só se aproximava porque sabia que você estaria ali. Assusta quem usava sua presença como apoio emocional, sem nunca te oferecer o mesmo. Mas esse medo alheio não é problema seu. É sinal de que você saiu do lugar da carência e entrou no território da autonomia. Quando você aprende a ficar só, você para de mendigar presença. E no mesmo instante em que isso acontece, algo poderoso nasce. O respeito. O respeito não vem quando você se explica demais. Não vem quando você tenta agradar todo mundo. Não vem quando você se adapta para não perder ninguém. O respeito nasce quando você mostra em silêncio que consegue ir embora. E quem consegue ir embora nunca mais é controlado, nunca mais é ignorado e nunca mais é subestimado. Esse é o primeiro preço da liberdade. E também o primeiro sinal de que você está no caminho certo. 2. A solidão mata o bom moço que sempre se calava para ser aceito. O bom moço nunca foi bom de verdade. Ele era adaptado, adomesticado pelo medo da rejeição, treinado para sorrir quando doía, calar quando se sentia invadido e aceitar quando tudo dentro dele gritava não. Mas ele precisava ser aceito e para isso ele pagava o preço de se anular todos os dias. Esse bom moço mora dentro de muita gente. Gente que engole desaforo em nome da paz. Gente que diz sim para manter vínculos podres. Gente que se diminui para caber no conforto emocional dos outros. Mas existe um lugar onde esse bom moço não sobrevive. A solidão. Porque morar sozinho, viver só, atravessar o silêncio da própria companhia, é como trancar esse personagem num quarto escuro com você mesmo. E nesse quarto, sem plateia, sem validação, sem necessidade de performance, ele começa a sufocar. A solidão sufoca tudo o que é falso. Ela aperta a máscara até ela rachar. Porque sem ninguém para agradar, o que sobra? Sobra você. E o verdadeiro você, muitas vezes, não tem nada de bonzinho. Tem raiva acumulada, tem ressentimento engolido, tem desejos negados, tem identidade suprimida por anos de autoabandono. Na solidão, essas vozes começam a falar, e você escuta pela primeira vez aquilo que sempre esteve calado dentro de você, e então começa a mudar. Você percebe que passou a vida inteira pedindo permissão para existir, que pediu desculpas por sentir, que se silenciou para manter a pose de maduro, de equilibrado, de compreensivo. Mas por dentro você estava destruído. O bom moço morria um pouco toda vez que você se traía. Mas só na solidão ele morre de vez, porque ali você entende que ser bom nunca significou ser fraco. Ser bom é ser justo, inclusive consigo mesmo. Você começa a se posicionar, começa a dizer não com firmeza, começa a cortar relações com quem só te procurava quando precisava, e não sente mais culpa por isso. A solidão cura o vício de agradar, porque quando você vive só e percebe que está bem mesmo assim, você entende que não precisa mais se moldar para ninguém. Você não precisa mais forçar educação onde há desrespeito. Não precisa sorrir para quem sempre te fez mal. Não precisa mais engolir o que te faz adoecer. E aí, o que acontece? Você começa a ser tratado diferente. Porque as pessoas sentem quando você mudou. Elas percebem que você não é mais facilmente manipulável. Que você não está ali por carência, mas por escolha. O bom moço que se calava para ser aceito dava espaço demais.
E espaço demais atrai invasão. Agora, quem você é impõe limite. Você não precisa levantar a voz. Seu silêncio já basta. Seu olhar já diz tudo. A solidão transforma sua presença. Ela tira o menino educado que queria ser amado e coloca no lugar um homem ou uma mulher que se basta. E esse tipo de presença é difícil de lidar para quem só sabia lidar com gente fraca. A verdade é que o bom moço era funcional para os outros, mas mortal para você. Ele te colocava em lugares onde você era sempre o último a ser lembrado, o que cedia, o que perdoava rápido demais, o que aceitava tudo para não causar conflito. Mas agora o conflito não te assusta mais. Você não foge de confronto quando é necessário. Você aprendeu que o respeito muitas vezes nasce no primeiro não firme que você diz, e que ser rejeitado por dizer a verdade é melhor do que ser aceito por viver mentindo sobre quem você é. A solidão mata o bom moço, e no lugar dele nasce alguém inteiro, honesto e indomável. E a partir daí, você nunca mais será controlado, ignorado ou subestimado. 3. Depois que você fica só, o controle não funciona mais. O que te controla emocionalmente é aquilo que você tem medo de perder. Enquanto você estiver agarrado à ideia de precisar de alguém para ser feliz, qualquer ameaça de perda será suficiente para te colocar de joelhos. E é por isso que tanta gente vive manipulada em silêncio. Não por cordas visíveis, mas por medo invisível. Medo de ser deixado, medo de ser ignorado, medo de ser substituído, medo de ficar só. Mas quando você decide ficar só por escolha e não por abandono, algo muda completamente. Você rompe o sistema de controle emocional que sustentava suas relações. Você se liberta da chantagem afetiva que sempre te segurou. Você para de responder à manipulação com desespero e começa a responder com silêncio. Porque agora você já ficou só e sobreviveu. Você já viu o mundo virar as costas e continuou em pé. Você já atravessou noites sem mensagem, sem abraço, sem ninguém e não se quebrou. E isso te torna perigoso. Perigoso para quem te controlava com a ausência. Perigoso para quem te manipulava com culpa. Perigoso para quem achava que podia te empurrar para o fundo e voltar quando quisesse. O controle só funciona em quem ainda tem medo de perder o pouco que tem. Mas quando você se torna inteiro sozinho, ninguém mais pode usar a perda como arma contra você. Porque você não se apega por carência, você escolhe por afinidade. E se alguém quiser ir embora, você não corre atrás, você abre a porta. Isso desarma qualquer manipulador, porque o jogo deles depende da sua fraqueza emocional. E agora, você não tem mais essa fraqueza. Depois que você aprende a ficar só, você entende que presença não é favor, é troca. E se a troca for injusta, você prefere o vazio. Porque o vazio da solitude é muito mais leve do que o peso de viver implorando espaço. Você não se prende mais a quem não sabe te reconhecer. Você não tolera mais ser tratado como última opção. Você não se contenta mais com metades. Outra porque você sabe que sozinho já é inteiro. E isso cria um tipo de liberdade que ninguém entende de fora. As pessoas olham e não sabem explicar. Elas só sentem que você mudou. Ficou mais calado, mais direto, mais distante de tudo o que te fazia depender. Você não briga mais para provar valor. Você não precisa mais de atenção para se sentir importante. Você parou de se explicar e parou de reagir. E isso é a ruína do controlador, porque o controlador vive da sua reação. Ele quer ver você desesperado, quer ver você se debatendo, justificando, chorando, pedindo perdão por ter sido você mesmo. Mas agora você apenas se cala e some. Você corta o acesso emocional sem aviso. E quem estava acostumado a te manipular entra em colapso com a sua indiferença. Não é vingança, é maturidade, é saber que sua paz não está mais à venda. Depois que você fica só, você entende o que é valor próprio. Você entende que ninguém é obrigado a ficar, mas você também não é obrigado a aceitar qualquer coisa para não ficar só.
Você se torna seletivo com conversas, com conexões, com toques, com promessas, porque já não precisa mais de nada disso para se sentir vivo. Você encontrou o centro da sua força e esse centro está dentro de você. Agora, o controle quebra antes de chegar. As pessoas sentem que não podem mais jogar com você, porque você já aprendeu a viver sem elas. E quem aprende a viver só, nunca mais aceita prisão emocional disfarçada de companhia. Nunca mais é controlado. Nunca mais é ignorado sem perceber o próprio valor. Nunca mais é subestimado por medo de ficar sozinho. 4. Sua ausência vira presença. Quando você está sempre disponível, as pessoas te tratam como se você nunca fosse embora. Elas se acostumam com sua presença constante, sua resposta imediata, sua entrega incondicional. E nesse costume, o respeito começa a desaparecer. Mas quando você aprende a ficar só, você entende o valor da sua ausência. Você entende que sumir não é fraqueza, é estratégia, é inteligência emocional aplicada com precisão. É colocar um ponto final, onde antes você colocava vírgulas infinitas, tentando manter conexões que não te valorizavam. Sua ausência começa a ensinar o que sua presença falava, mas ninguém escutava. As mensagens não respondidas gritam mais alto que seus antigos áudios longos, tentando se explicar. É o silêncio da sua saída, diz mais que qualquer tentativa de diálogo com quem nunca quis te ouvir de verdade. E é aí que sua ausência vira presença. Porque quando você vai embora em paz, quando se retira sem fazer cena, sem pedir para ficar, você causa algo que ninguém espera, impacto. Pessoas que te ignoravam começam a lembrar de você. Gente que te subestimava começa a te observar com outra postura. Quem zombava da sua sensibilidade começa a sentir falta da sua profundidade. Ah, por quê? Porque agora você não está mais ali, e a sua ausência revelou o valor da presença que foi mal aproveitada. Essa é a lei invisível da convivência. O que é abundante demais se torna invisível. O que está sempre ali vira paisagem, mas o que some no momento certo vira memória forte. Você começa a perceber que quanto mais você corre atrás, mais você se apaga. E quanto mais você se retira com consciência, mais sua energia se torna memorável. Só que não é qualquer sumiço. Não é aquele desaparecimento infantil para chamar atenção. É a ausência madura de quem cansou de insistir onde não há troca. De quem entendeu que estar presente demais, onde não há reciprocidade, é uma forma lenta de autoabandono. Sua ausência só se torna presença quando ela vem com peso emocional, com propósito, com consciência. E isso só acontece quando você aprendeu a ficar só sem entrar em colapso. Agora, quando você some, você não sofre. Você se reorganiza. Você respira. Você observa tudo com clareza e percebe o que já estava gritando em silêncio. Sua presença estava sendo desperdiçada. E presença desperdiçada é um dos maiores insultos invisíveis que alguém pode receber. Mas ao invés de reclamar, você se retira e deixa o vazio fazer o trabalho. O vazio fala, o vazio ensina, o vazio incomoda, porque ele mostra o que a sua presença fazia, mesmo sem alarde. A pessoa que não te respondia começa a sentir falta das conversas. Aquela amizade que só te procurava por conveniência sente o silêncio como uma ausência definitiva. E quem achava que você nunca iria embora, finalmente entende que ficou sozinho. Esse tipo de ausência é poderosa porque ela não volta do mesmo jeito. E às vezes, nem volta. Você começa a perceber que estar em todo lugar te esgota, te dilui, te enfraquece. Mas quando você escolhe onde estar, com quem estar, por quanto tempo estar, você se torna presença de verdade. Presença não é estar fisicamente. Presença é ser percebido mesmo em silêncio, mesmo distante, mesmo sem explicação. E esse tipo de presença não nasce da necessidade. Ela nasce da solitude, do entendimento profundo de que quem aprendeu a ficar só nunca mais mendiga lugar na vida de ninguém. A ausência te ensina a ser essencial.
te ensina que o mundo gira sem você. Mas algumas pessoas só entendem sua importância quando percebem que você não gira mais ao redor delas. Você para de ser um rosto disponível e se torna uma referência emocional. Você deixa de ser mais um e se torna inesquecível. Não pelo barulho que fez quando foi embora, mas pelo silêncio absoluto que ficou depois da sua saída. Quem aprende a ficar só entende que o mundo respeita quem pode ir embora e não volta igual. Quem não volta mais frágil, mas mais inteiro. Quem não volta com discursos, mas com limites. Quem não volta para se encaixar, mas para se posicionar. Depois disso, sua ausência vira presença. Sua falta passa a falar mais do que sua tentativa de ser visto. E o controle, o desprezo e a subestimação não têm mais espaço na sua história. 5. A solitude te torna um enigma. Existe algo assustador para quem vive de controle. Não conseguir prever a reação do outro. A maioria das pessoas é fácil de ler. Você fala uma palavra torta, elas reagem. Você se afasta, elas correm atrás. Você ignora, elas imploram. Mas quando alguém aprende a viver só, esse roteiro quebra. A solitude tira o script da mão de quem queria te controlar. Porque agora você não reage, você pensa. Você não se desespera, você escolhe. E essa frieza estratégica, que só nasce no silêncio, te transforma num enigma. As pessoas começam a perceber que não te leem mais com facilidade, que seus olhos mudaram, que seu sorriso ficou mais raro, que sua ausência ficou mais longa e sua presença mais densa. Você não fala tudo, não se abre para qualquer um, não compartilha o que sente com gente rasa. E isso gera mistério, e o mistério gera respeito, porque o que é previsível se torna descartável, mas o que é enigmático se torna magnético. A solitude te ensina a calar, não por medo, mas por domínio. Você para de responder por impulso, para de se justificar, para de querer convencer os outros de que você tem valor. Você simplesmente vira presença silenciosa. E essa presença é sentida, mesmo em ambientes cheios, mesmo quando você não diz uma palavra, porque seu silêncio agora tem densidade. Você observa mais do que fala, analisa mais do que reage, e isso te afasta do comum. A solitude é uma escola sem professores. Ela ensina pelo desconforto, te obriga a viver sem plateia, te mostra que a maioria das suas ações, no fundo, eram uma tentativa de ser aceito. Mas agora que você se aceitou, você não precisa mais da validação de ninguém. E é por isso que você se torna enigmático. Porque a maioria das pessoas vive tentando se mostrar. Você, ao contrário, aprendeu a se preservar. As pessoas começam a se perguntar: o que será que essa pessoa está pensando? Por que ela ficou mais quieta? Será que ela ainda sente algo? Será que ela me esqueceu? E você não responde, não nega, não confirma. Você apenas é, e isso basta para causar desconforto em quem estava acostumado a te ver acessível demais. Você começa a perceber como sua vida se enchia de ruído desnecessário só para não parecer distante. Mas agora você prefere parecer frio do que ser frágil. Prefere parecer indiferente do que ser manipulado emocionalmente de novo. A solitude te coloca num campo onde só os lúcidos conseguem te encontrar. E isso é uma proteção natural contra relações vazias, conversas superficiais e invasões emocionais disfarçadas de interesse. Você não se explica mais. Não conta mais seus planos para qualquer um. Não expõe suas dores em praça pública. Você aprendeu a guardar poder em silêncio. E isso cria uma barreira invisível. Gente ruidosa se afasta. Gente controladora desiste. E só permanece quem entende que você é um território sagrado, não um parque aberto ao público. A solitude não te deixa amargo, te deixa mais limpo, mais consciente de onde sua energia entra e de quem merece ficar. Você passa a viver num ritmo próprio, fora do ciclo de urgências emocionais dos outros. E isso assusta, porque agora você é um mistério até para quem achava que te conhecia por inteiro. Mas o enigma que você se tornou não é uma defesa, é consequência.
É resultado de uma jornada interna profunda, onde você finalmente entendeu que nem tudo precisa ser dito, mostrado, provado. Depois da solitude, você descobre que o que não se revela se fortalece. E o que se fortalece em silêncio não pode mais ser manipulado. Você se torna enigma porque aprendeu a ser inteiro. E quem é inteiro não precisa se explicar. Apenas existir já é impacto suficiente. Ficar só não é castigo, é seleção. Quem aprende a ficar só não aceita mais laços que o aprisionam. Não se curva por atenção. Não negocia sua paz para manter conexões frágeis. A solidão lapida. Te coloca num lugar interno onde só os fortes entram. E depois disso, ninguém mais te controla. Ninguém mais te ignora sem consequência. E ninguém mais te subestima e sai impune. Escreva nos comentários: eu sou minha base, eu não dependo, eu aprendi a ficar só.